sonhar sendo abraçada e beijada por um homem muito famoso. Tem algumas possibilidades, né? Primeiro, a pessoa assiste essa pessoa, aí pega um bem-querer. Meu bem-querer, meu encanto. Aí a pessoa sonha, né, com essa pessoa. Porque ficou assistindo. Na época da minha mãe, era Francisco Coco. Francisco Coco era o terror das mulheres. Lindo. E aí as mulheres eram tudo doido pro Francisco Coco. Aí muitas delas sonhavam, né? Francisco Coco, Irmão Coragem. Não é do seu tempo, não, mas é do tempo de Silva Regina. Quem é que lembra dos Irmãos Coragem, né? Rei do Gado. Aquela mulher, ai, Rei do Gado. Aí depois veio a igreja. Ai, aquele padrinho é tão lindo. Aí às vezes a pessoa fica olhando, aí a carne deseja um abraço, uma confraternização, tá? Aí, a outra possibilidade é que existem encontros quânticos. Esses encontros quânticos, quando a gente está dormindo, aí a gente sai do corpo e se encontra com pessoa. Pronto, essa noite eu me encontrei com a Hermenegilda. Eu sonhei lá na casa da Hermenegilda. Lá a Hermenegilda, a família dela toda. Hoje de noite, agora, já amanhecendo o dia, Hermenegilda, tem café para mim, Hermenegilda? Então, assim, as pessoas que a gente gosta, a gente sai do corpo, visita. E famoso, porque está sempre na mídia, né? Na mídia. O outro é DNA ou anjo. Anjo gosta de se transformar em famoso. É o anjo da família, ou o anjo do Brasil. E também o DNA. Quem sonha muito com famoso tem DNA chamado eminentes. A Bíblia chama de eminentes. O que é eminentes? São aquelas pessoas que estão em eminência, sejam políticos, cantores, pastores, padres. Então você pode sonhar com o seu pastor. Muita gente sonha comigo porque eu vou visitar vocês mesmo, eu visito vocês. Eu visito e abençoo vocês. Duvida? Você quer que eu visite você? Eu vou te visitar. E você vai ver o poder de Deus. Agora sim, existem essas possibilidades, né? Primeira possibilidade é para a pessoa que assiste, o Rei do Gado. Aí fica sonhando com o Rei do Gado. Entendeu? Padinho. Eu quero ir para a missa do Padinho. E aí, a outra possibilidade, porque a afinidade. Quando é famoso, é anjo também, pode ser um anjo, e pode ser algo genético, grupo quântico. Ou seja, quando você sonha com um famoso, é porque você faz parte desse grupo, desse quântico. Os que estão em eminência, lá em cima, eles têm uma pirâmide, entendeu? Então, o príncipe, o famoso, ele tem um grupo quântico que acompanha ele desde o começo da vida. Por isso que Salomão fez, Salomão deve ter feito uns 6.000 filhos. Ele tinha 2.000 mulheres, né? Então, ele tinha 1.000 mulheres, né? Só que ele dividiu 1.000 mulheres nobres, eram 1.000 mulheres, 300 nobres e 300 concubinas. Concubinas não são putas, raparigas, não. Concubinas são mulheres que não tinham linhagem, porque eles agiam por linhagem. Então, quando alguém fala em concubina, não quer dizer que ela seja... Não, ela é casada, no papel, tudo direitinho. Mas ela não tem linhagem, assim, não é filho do desembargador, do tatetutor, a tatetepipô, entendeu? E as outras 300 tinham linhagem, era filha de reis e tal. Aí, por que ele fez isso? 300 nobre e 300 não nobre, porque os filhos dela vão gerar um grupo quântico. Veja que 1.700 não nobre e 700 nobres. Esse é o poder de domínio. Gengis Khan também fez isso. Gengis Khan deve ter tido aí uns 5, 6 mil filhos. Gengis Khan. Então, sonhar com pessoa famoso é porque ele faz parte de um grupo quântico. E ele é o chefe desse grupo quântico. Por isso que às vezes o político é um filho da Lutz e tanta gente acredita nele. Por quê? É porque ele mente bem? Não, porque ele é um filho da Lutz. Ele é um príncipe. Aí o príncipe vem com o grupo dele. Lembre-se que os filhos de Rebeca, né, lutaram na barriga. Era Jacó e Esaú. Jacó e Esaú lutaram na barriga da mãe pelo domínio. Uau!
Lutar na barriga da mãe pelo domínio, véi! Sim, eles lutaram na barriga da mãe pelo domínio. Oxi, Então o domínio não é só falar bem e conversar bem. O domínio é uma energia. E os donos da terra sabem disso, por isso que eles estão querendo criar o anticristo. É o chamado carisma. Carisma. O cara com carisma, ele faz qualquer besteira e todo mundo gosta dele. Quem é você? Por que você tá nessa? Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Porque tu me amas, porque tu me seduz. Aí a Florentina, pronto. Quando o cara é príncipe, ele cagando, ele domina. Só. Então ele é um principado. Existem principados humanos. Veja aí no nosso canal, Principado Humano. Então, para encerrar essa parte, deixando bem claro, clarinho de Jesus. Tá? O clarinho de Jesus é o seguinte. Quando você sonha com um famoso, por quê? Deixa eu responder aqui o zap. Quando você sonha com um famoso, primeiro vem porque às vezes a gente fica olhando o famoso, a Xuxa, fica pronto. Quem é que nunca assistiu a Xuxa, né? Então às vezes a pessoa gera uma simpatia, aí fica no nosso suba-suba, subconsciente, né? Xuxa, Ratinho, Silvio Santos vem aí, Silvio Santos era um príncipe, né? Então aí você gera simpatia, às vezes sonha, e às vezes um sonho, abraços e outras coisitas. Quando nós dormimos, também viajamos, saímos do corpo e visitamos pessoas, e essas pessoas famosas geralmente são príncipes. E podemos visitar famosos e não famosos. Terceiro, fazemos parte de um grupo quântico de um príncipe. Vamos dizer, se eu sonho direto com o Silvio Santos, então talvez eu faça parte da família dele e nem saiba que eu faço. Entendeu? A gente não sabe, porque tudo se misturou. Por exemplo, tem um cara que eu gostava muito. Tinha um cara que eu assistia a ele todo dia. Vamos ver se vocês acertam. Ele era engraçado, era comediante e era profundo. E a família dele é do mesmo estado que eu. Só que eu me encontrei com a família dele em 1650. Da Baía dos Holandeses. Eu era Van Soares de Goa Roper. Mas eu assisti esse cara todos os dias. Todos os dias eu assistia a ele. Ele tinha uma caneca. Vamos ver se quem vai acertar. Quem vai acertar? Ele tinha uma caneca. Aí nessa caneca ele tomava tudo: uísque, vodka, champanhe, suco. Quem é que vai acertar? E ele fazia assim com o braço, ó. Fazia assim com o braço. Quem é? Ele é engraçado, mas muito profundo. Ele falava sobre coisas muito profundas. E ele fazia um programa de entrevista. Jô Soares. Você sabia que Jô Soares é da Paraíba? A família de Jô Soares era comerciantes aqui na Paraíba. É uma família tradicional, de muitos anos. De muitos anos. Então, no filme Baía dos Holandeses, eu tive encontro com alguns parentes de Van Soares nos sonhos. Olha, Jô Soares, Van Soares de Goa Roper. Pegou? Então eu escrevi esse livro, Baía dos Holandeses, e Van Soares de Goa Roper era eu. 1625 a 1655. O domínio holandês. Tá aí na internet. Se eu colocar Baía dos Holandeses, eu estudei Bahia com I. Mas eu não sabia, eu assistia Jô todo dia. Isso antes de ter o sonho. Todo dia eu assistia Jô Soares, 11h30. Todo dia as entrevistas dele, só desligava, o programa dele terminava de 1h, 1 e pouco, eu ficava lendo alguma coisa e olhando o programa dele todo dia, todo santo dia. Só não tinha no sábado e no domingo.
Eu senti uma falta danada. Era. Aí ele levava cantores, ele brincava, ele contava piada, né? Ele tinha essa coisa que eu gostava demais, que ele transformava assuntos sérios em uma coisa engraçada, divertida. O cara passar de 11h30 até 1h30 da noite escutando o cara tem que ser engraçado. Não é não? Então todo dia eu assistia a Jô Soares. Nunca tinha sonhado com o Jô Soares. Agora, quando eu sonhei o livro Bahia dos Holandeses, eu encontrei os Soares. E esses Soares aí eram parentes de Jô Soares. Jô Soares veio da Paraíba, de um lugar chamado, o lugar bem deserto, é um lugar próximo à Bahia dos Holandeses, que é a Baía da Traição, mas é forte, é um forte, Praia do Forte, Paraíba. Eles vieram de Lucena, um lugar chamado Lucena. Você pode fazer suas pesquisas, não sei se tem algum parente dele, filho, alguma coisa. Eu acho que ele não teve filho, não. Mas ele veio de um lugar chamado Lucena, Paraíba. Eu encontrei parentes deles e eram padres. Eram uns padrinhos gordinhos. Ele era gordinho, mas isso era de nascença. Ele não era doente, não. Ele era normal, não tinha nada, né? Então eu assisti ele todo dia. Eu gostava dele demais, o jeito dele falar e contar as histórias profundas. E sempre tinha um entrevistado lá legal, a gente ria, né? Então, assim, queira ou não, talvez, ou lá atrás, a gente fez parte do mesmo grupo, entendeu? Grupo Quântico. Veja aí no nosso canal, Grupo Quântico. Então, sonhar com o famoso, nunca sonhei com o Jô. Nunca. Agora, eu já sonhei que eu participei da família dele na guerra holandesa, que eu era holandês. Eu era holandês e a guerra foi ali, Lucena, Baía da Traição, Praia do Forte, que tem uma Praia da Torre. A casa de Jô Soares ainda está lá, a casa dos avós de Jô Soares. Ainda está lá em Lucena ainda. Ainda tem essa casa lá, por lá. Eles eram comerciantes de móveis. Eles vendiam móveis na Filipéia, Nossa Senhora das Neves. A cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves é João Pessoa hoje, né? Interessante essa história, né? É bom você sonhar com o passado porque você faz parte dele. Então, algumas simpatias que nós temos fazem parte do nosso DNA. O DNA, ele gera simpatia. Então, sonhar com o famoso pode estar ligado a essas três coisas. Lembre-se, vai se encaixar entre essas três coisas. Eu vou botar aqui para você ver, ó. Primeiro, tá? Primeiro, ó. Cadê? Tá aqui, primeiro. Primeiro é porque você admira. Mimi, Irará. E gosta. Então você gosta de um famoso, você pode sonhar com ele. Porque você gosta, você tem simpatia, a carne também tem simpatia. E a carne quer beijar, a carne quer abraçar, quer mesmo. Se deixar, a bichinha vai embora. Então, assim, primeiro, gosta e admira do famoso. Segundo, faz parte do grupo quântico dele. Grupo quântico dele. Ou seja, ele é um príncipe ou ela é uma princesa e você faz parte do DNA deles. Porque nós vemos essa terra como castas. Você já notou que é muito difícil uma pessoa pobre subir? Geralmente a pessoa tem que ter um grupo quântico. Você viu o Silvio Santos subir, né? Mas Silvio Santos não era de família pobre, não. Silvio Santos era filho de um dos maiores judeus da Espanha. O cara dava pingo dava nó em pingo d'água. Então ele ficou pobre aqui no Brasil, mas ele levantou, ele já era filho de príncipe. Porque quantas pessoas no catamarã vendem coisas e nunca sai daquilo? Come, caga, come, caga, come, caga. Entendeu? Na verdade, Silvio Santos é DNA, é príncipe. Ali ele já nasceu com aquilo ali. Pastor, que nem Macedo. Você acha que Macedo é um homem normal? Macedo é um príncipe. Não tem condição do cara manter uma igreja desse tamanho em 40 anos se ele não for um príncipe. Ele tem um DNA. Ou ele ou a mulher dele. Ou a mulher dele despertou nele. Entendeu? Macedo,
o cara que fundou a Assembleia de Deus, a mulher que fundou a Adventista, Ellen G. White, não são pessoas normais, são príncipes. E pronto, inclusive quem fundou a Igreja Católica é príncipe. A pessoa que não é príncipe, ele não consegue evoluir tão rápido, porque o DNA dele é fechado. O príncipe tem o DNA aberto, e isso é no inconsciente. Gostei dessa pergunta, P. Paula. Gostei. Pergunta de novo, como despertar o DNA? Tem aí no nosso canal como desentupir as raízes. Então assim, você acha que se você vai lá, pega agora um monte de coisa e vai vender lá no catamarã, lá no Rio de Janeiro? Eu já andei ali no catamarã. Vai lá. Vai-se para ver se daqui a 10 anos você está podre de rico, um dos homens mais ricos do Brasil? Não vai estar. Por quê? Aquilo é príncipe, velho. Aquilo é força que a gente não tem ainda. Então assim, tem príncipes do bem e tem príncipes do mal. Esse cara que está udendo o Brasil é um príncipe do mal. É todo mundo lá. Nós está udendo. O que é udendo? Udendo é uma palavra grega dizendo lascou. Tá todo mundo se lascando e lá. Vamos pro inferno. Por quê? É príncipe do mal. E pronto. Não tem outra conversa. E tem uma coisa, se falar, minha amiga, turma, o quê? Ele é Deus, ele é Jesus, vou cheirar na bunda dele. Por quê? É príncipe. E tem príncipe que é feito no cabaré. Então assim, agora pessoas boas como Silvio Santos, Macedo, o fundador da Assembleia de Deus, tudo príncipe. O cara pode até fundar. Eu vou fundar uma igreja, Assembleia de Deus da Baixa da Égua. Não sai do lugar. 2, 3 igrejas cagadas e não sai do lugar. Esses caras mandando você ir embora, você ainda cheirando o sovaco dele. É príncipe, velho. É o poder da persuasão. Quando o cara é príncipe, se ele botar um cabaré pra ele, ele vira o maior cabaré do mundo. Como é o Playboy. A Playboy é o maior. A Playboy, o cara que botou a Playboy é um príncipe. Ele se tornou a maior revista e o maior caba do mundo. E ele brigava com o pastor da Batista. Aí quando o pastor da Batista falava que ele era isso, o pastor da Batista processava ele e ele dava dinheiro para o pastor da Igreja Batista. Foram construídas centenas e centenas de igrejas com dinheiro da Playboy. Tá vendo? Ele fazia de propósito. Ele chamava a imprensa, aí quando a imprensa vinha, ele dizia, o pastor falando de tal, aí dizia um palavrão. O pastor, que não era besta, metia na justiça americana, aí a justiça americana, tantos milhões de reais, ele pagava. Aí quando ele pagava, na hora que ele estava saindo do tribunal, aí ele dizia, o pastor fulano é filho de... Aí o pastor de novo, com isso... Ele queria dar o dízimo para o pastor, mas o pastor não queria o dízimo. O cara do outro lado queria dar o dízimo para o pastor, mas o pastor não queria. Aí ele só vai arrumar uma maneira de dar o dízimo. Eu vou xingar o pastor, aí o pastor vai me processar e eu pago. Olha! Ele nem recorria. Quem manda nesse mundo aqui é príncipe. O resto é só para viver e ser feliz. Quem manda é príncipe. Inclusive na Bíblia, você só vê nome de príncipe. Saiu 2 milhões de pessoas do Egito. Você sabe o nome dos 2 milhões? Não sabe. Você sabe o nome de Moisés, de Josué, Caleb. Você não sabe o nome dos outros. Os outros morreram com medo e foram embora. Você sabe quem foi que construiu a ponte Rio-Niterói? Não sabe. Sabe o político que fez, o engenheiro que fez e os caras que morreram enterrados lá na ponte Rio-Niterói. Não tem nem nome, velho. Foi aqui do Nordeste sem carteira, sem nada. Então preste atenção. Quando a pessoa sonha com alguma pessoa famosa, possa ser que faça parte. Anjos e demônios também apresentam-se em forma de pessoas famosas ou príncipes. O príncipe, ele tem um grupo quântico, que é um grupo de babão que ele peidando ou cagando, eles são com ele. Entendeu? Esse grupo já vem desde o Éden. E a Bíblia mostra que existe esse grupo. Quando Jesus Cristo criticou os fariseus e disse, vós
matastes Abel e mataste também a Zacarias. Será cobrado de vós o sangue deles. Mas aqueles caras não mataram Abel. E aqueles caras não mataram Zacarias. Zacarias foi morto, se eu não me engano, no período macabeu. E mas por que Jesus Cristo falou que eles iriam pagar? Porque eles fazem parte do grupo quântico. O grupo quântico, meu amigo, não dá para lutar. Eu não estou dizendo a você... eu vi um cara, graças a Deus, vamos pagar mais imposto, graças a Deus. Eu fiquei, meu pai, cobra mais, meta com força. Meta o quê? Imposto. Imposto, que eu estou falando no latim, tá? Então se um cara que não é príncipe fundar uma igreja, ele vai ficar com aquela igreja ali a vida toda, ele vai morrer e fica aquela igrejinha ali. Mas se eu for um príncipe... aí ele vira uma super igreja. Eu tenho um amigo meu que inclusive morreu agora, pastor, que ele fundou uma igreja, ele passou 45 anos. A igreja dele deve ter 50 pessoas. 50. Quase 50 anos de igreja e quase 50 anos de pessoas. E eu conheço gente que com 50 anos fundou uma igreja que está no mundo todo, é poderosa, rica. Isso não é da pessoa, isso é principado. Nós precisamos de príncipe. Porque todo mundo quer ser príncipe. Eu sou pimpe. Tem pastor que é muito cheio da bola. Após bota a tua igreja e tenta botar 4 mil igrejas, 5 mil igrejas no mundo. Não consegue não. Não tem força não. Esses pastores metidos a Oda. Não tem os pastores metidos a Oda? Oda é uma palavra grega. Chamada Odá. Vem de Odai. Aí tem esses pastorzão Odão aí. Manda eles fundar uma igreja. 4 gatos pingados. Quando chega a 100 pessoas, começa a dar conflito. Como é que um pastor chega em 40 anos, bota 4 mil igrejas? É Deus, pastor. Sei que é Deus, mas segue a lei do principado. É Deus, não estou dizendo que não é de Deus, não. Estou dizendo que é Deus. Mas existe príncipe, gente, nesse mundo. Entendeu? Existe príncipe entre anjos. Por exemplo, Miguel é um príncipe. Veja que quem enfrentou Lúcifer? Só príncipe. E também existe príncipe entre os homens, entre anjos e demônios. Não importa se o cara é de Deus ou do diabo. Se o cara for príncipe, ele bota para descer. E pronto. O principado é uma lei. Veja aí, a lei do principado está na Bíblia. Está desde o início. Agora o príncipe ele bota para descer. O príncipe é diferenciado. É como a abelha rainha. A abelha rainha não é uma abelha, mas ela é uma abelha diferenciada. Mas se todas as abelhas decidissem ser rainha, não consegue. Eu estou tentando, eu quero ser pimpe. Eu sou pimpe. E eu acho que aquele cara é um príncipezinho de Jesus. Eu acredito nele. Eu acredito que um cara daquela idade tem uma força daquela, não é normal não. E a cara dele, sabe com que a cara dele parece? Eu gosto, quando eu falo é positivo. Então eu nunca falo ninguém negativo aqui não, é muito difícil. Eu acho que ele parece muito com Davi Miranda. É a cara, o jeito de andar de Davi Miranda. Se ele fosse filho de Davi Miranda, ou neto, ele não era tão parecido com Davi Miranda. O jeito dele olhar, aquele olho assim, ó. Ele tem olho de príncipe. Olha o olho dele. Você olha para uma criança normal, o guri tá... Agora olha para o olho dele. Ele tem olho de príncipe. O jeito dele encarar as pessoas, dele olhar com aquele olhão, que ele tem um olhão grande, bonito, né? Ele é um rapaz bonito, 12 anos, 13 anos, aquele é um príncipe, gente. Se der fogo a ele, ele vai longe, viu? Nós precisamos de príncipe, porque nós somos... Sabia que nós somos metidos? Nós somos metidos. Nós não aceitamos que ninguém seja príncipe. Nós é quem quer ser príncipe. Nós é quem tem que ser príncipe, os outros não. Entendeu? Eu gosto dele até porque ele abalou o Brasil positivamente. Ele não abalou o Brasil fumando maconha, nem
Ele abalou o Brasil pregando o evangelho. Uma coisa que muitos pastores, vai cagado, não chegaram nem a fazer, não sai de dentro do bairro deles, aí chega um guri desse e bota para arrasar. Bota para arrasar. Eles falam mal desse guri, sabe por que eles falam mal? Inveja! 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 Eu sou pimp. Não, ele é assim, eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. É inveja. Porque muitos pastores cagados não saem de dentro do bairro deles. A igreja vem com 3, 4 pessoas batendo palma e um guri desse vai e arrasa. Cura, profetiza. Defeito tem. Você quer um anjo, é? Você quer o quê? Quer uma pessoa sem defeito? Líder é líder. Ele é um líder nato, ele já nasceu líder. Se uma igreja pegar esse menino e ordenar ele direitinho, ele vai ser grande. Ele já é grande. Agora a turma tenta atrapalhar o príncipe, não é? Mas não atrapalha, não. Eu assisto ele conversando em podcast. Pastores, presidente não tem essa autoridade que ele tem, não, velho. O cara fica cagado com medo. Isso é inveja. Inveja. Se ele fosse católico, eu dizia que era inveja. Se ele fosse evangélico, eu dizia que era inveja. Se ele fosse espírita, eu dizia que era inveja. E como ele é crente, os crentes gostam de derrotar o crente. Ninguém presta para crente, só eles. Tá errado isso. A gente tem que mudar nossas crenças, gente. A gente não consegue ver luz em ninguém, que a gente já joga fogo, já joga água, né? Deixa o cara crescer, meu irmão. É porque ele é falso. Quem disse? Ele já enganou você em quê? Tudo é príncipe. Tudo é príncipe. Do jeito que ele vai ali com 12 anos, ele bota para arrasar. Tomara que ele continue com essa força. Eu desejo que, né? Marçal é príncipe, mas já calaram Marçal, né? Marçal já está fora do baralho. Marçal é um príncipe maravilhoso. Se o Brasil tivesse um homem daquele no poder, o Brasil seria outro. Mas é claro que o sistema não vai deixar, tá? Marçal, deixa eu ver outro príncipe aqui. Tem que ser príncipe, gente. Se não for príncipe, não aguenta não a pressão, não. Quem manda é príncipe. É a abelha rainha quem manda. E nós somos tão prepotentes que a gente acha que só pode ser príncipe eu. Eu que sou príncipe, os outros não são. Eles fazem qualquer coisa. Se você botar um príncipe, Nicolas Tesla era príncipe. The King of the Power. The Power of the King. Palavra, ele tem palavra forte, que todo mundo ninguém esqueceu mais esse The King of the Power, né? Não é melhor do que ele falar merda, dá uma baixadinha, desce na garrafa, na boquinha da garrafa. Então ele não está falando de Deus, tá entendendo? Os príncipes do Brasil, o problema do Brasil é que o Brasil fez ladrões de príncipe. E olha, eles estão no poder até hoje. A coroa portuguesa está tomando café e conversando, tá? Pode dizer aí, tá? Eu queria dar um abraço em The Power of the King, Marçal, né? O capitão, são tudo príncipes, gente. Aqueles outros também são príncipes. Uns príncipes meio desmantelados, mas são, tá? Israel só se libertou de Faraó quando nasceu Moisés. Por que não se levantou qualquer abestalhado e libertou Israel? Quem manda são os príncipes. Temos que orar pelos príncipes do Brasil. Eu tive uma curiosidade, porque a mulher de Moisés era etíope. E eu tive olhando os biotipos dos caras da Etiópia antigo. A Etiópia era tão forte quanto o Egito. A Etiópia era tão forte quanto o Egito. O homem etíope é um homem de 2,10 m, 2,15 m. Ele foi feito para guerra. Aquilo é cara de guerra. Mas por que a Etiópia ficou tão miserável, tão pobre? Ninguém liga para a Etiópia mais, ninguém. Hoje mesmo, agora, eu estou conversando com você, lá na Etiópia deve estar passando muitos problemas, eles cortam a mão, eles matam, ninguém liga.
Então, eu fiquei pedindo a Jesus Cristo, eu fiquei curioso. Se a mulher de Moisés era etíope, e logo a irmã de Moisés se levantou contra Moisés, e se levantou contra ela era uma princesa etíope linda, né? E ficou esse negócio, crente não casa com católico, crente não casa com outra religião, aí ó, Moisés não era casada com etíope, José não era casada com, né, com a sacerdotisa do Egito, né, a Zenete. Então, tudo é príncipe, gente. E aí eu fiquei, meu Deus, aí eu pedi a Jesus Cristo que me mostrasse porque um país tão maravilhoso, cheio de diamantes e riquezas, por que eles ficaram tão pobres e tão maravilhados, então assim, humilhados. José não era casada com, né, com a sacerdotisa do Egito, a Zenete. E aí eu fui para o monte. Aí eu chego no monte, às vezes estou sozinho, boto as cartas de lado, aí eu deito, fico olhando para o tempo, eu oro, faço a minha oração por vocês, que é a igreja bendita, vocês é a igreja bendita. E aí eu durmo. Olha. Aí passa uma voz perto de mim e diz: a nação que mata seus príncipes morrerá na pobreza. Coisa assim. A nação que mata seus príncipes nunca será grande e morrerá na pobreza. Uma pessoa passou de lado, como fosse uma pessoa andando na pedra, eu deitado na pedra de bucho para cima, naquela sonolência, uma pessoa passou e fez: uma nação que mata seus príncipes morrerá na pobreza. Morrerá na pobreza. E disse outra palavra lá, eu não me lembro. Aí eu corri para os livros, e a decadência da Etiópia, faz o quê? 1000 e poucos anos que houve a decadência. Foi exatamente isso que houve na Etiópia. Era príncipe matando príncipe, aí houve uma rebelião dos plebeus. Os plebeus mataram os príncipes tudinho, cortaram a cabeça, mataram tudinho. E aí? Quem é que vai mandar? Aí eu mando, tu não manda nada não, eu quem manda, não, até hoje, a nação, não sei como ela não se perdeu ainda, total, mas ela é uma das nações mais pobres do mundo, e ela era a nação mais rica do mundo, uma das mais ricas do mundo, era a Etiópia. Ela dominava até próximo ao Egito, inclusive o Egito já foi dominado pela Etiópia. Eram príncipes maravilhosos. Mas o que houve? Os plebeus se levantaram e mataram os príncipes. Segundo essa voz e segundo o meu estudo que eu estudei. Então, assim, se o Brasil destruir seus príncipes, como Enéas e outros, acabou-se. O príncipe é quem manda. A voz dizia: uma nação que mata seus príncipes será sempre pobre e nunca terá não sei o que lá. Vou puxar pela memória para me lembrar. Por isso que o inimigo fez de tudo para conseguir príncipe. Amaleque. Quem é Amaleque? Amaleque é descendente de Ló com as filhas. E Amaleque fez de tudo para chegar no trono, e chegou. Porque Israel sabe. Ele sabia que chegando no trono ele ia ter DNA para ele. É um jogo de DNA. A Bíblia fala que para nascer Jesus Cristo houve 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. Por que isso? Príncipe. A Bíblia diz que o principado estava sobre os seus ombros. Pastor, e aqueles caras que estão prejudicando o Brasil? Príncipes também. Só que estão mal, são no mal. Entendeu como é a coisa? Porque existe príncipe do bem e existe príncipe do mal. Príncipe do bem, Miguel. Príncipe do mal, Lúcifer. Tudo isso eu te dou, porque se prostrado me adorardes,
porque tudo isso me foi entregue. Olha, tá bem explicado? Então, sonhar com famoso pode estar ligado você faz parte desse grupo do famoso. Aí tem essas pormenores aí que eu falei, né? Admiração, né? Eu mesmo queria ter sonhado com o Jô. Nunca sonhei com ele, não. Mas eu sonhei lá na casa dos parentes dele há 200 anos atrás. Quer dizer, foi mais profundo ainda, não foi? Era tudo gordinho, viu? Eram comerciantes e alguns deles eram religiosos, padres. Olha, então sendo assim, a gente pensa que as pessoas sobem e chegam ao sucesso porque elas são sabidas. É sabindimba, não, é legalidade. Esses caras são tudo príncipes. É errado ou não? Entendeu? Mas a gente não admite, a gente acha que príncipe é só crente, só um crentezinho da igrejinha com a Bíblia debaixo do braço. Por que a igreja católica se tornou essa potência que ela é hoje? Príncipes. A igreja católica deu principado, um deles era Paulo, outro dele era Cornélio e outros dele era Constantino. Constantino deu tronos para a igreja. O rei Herodes era príncipe também. Ele mandou matar e eliminar Jesus a concorrência. Concorrência. O rei Herodes era um bandido, mas era príncipe. E quem disse que só existe príncipe do bem? A gente tem uma ideia assim, príncipe é aquele cara bonitinho que vai salvar a Branca de Neve, todo engomadinho, todo arrochadinho. Tá arrochadinho demais. Olha, o príncipe, eu sou príncipe de Branca de Neve. Esse príncipe tá muito desmantelado. Sei não, velho. Sei não. Calcinha arrochadinha entrando na bunda. Oxi. Esse príncipe tá muito. Como é o nome? O namorado de Barbie Queen. Então, assim, a gente tem uma ideia de príncipe errado. Príncipe, ele pode nascer no inferno, ele pode nascer no céu. Ele pode ser de Deus. Lúcifer é príncipe. A Bíblia diz o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é o diabo. Pronto. Posso dizer mais alguma coisa? Mas o príncipe eterno é Jesus Cristo. Quando Cristo nasceu, ele não nasceu para ser príncipe, ele já nasceu príncipe. Então assim, existe Herodes, que existiam 3 Herodes, os chamados tripa, Herode tripa. Herode o pai, o velho, o Herode filho, o Herode neto. Quem mandou matar Jesus foi o Herode filho. Aí matou 2.000 crianças e morreu comido de bicho. E depois ainda surgiu um outro Herode, que era o Herode neto, mas só que esse Herode neto era um príncipe, um político safado, porém ele se chocou com outro príncipe maior do que ele. Eita! Já estudou a história de Heroda? Já? Heroda Tripa? A Heroda Tripa é o seguinte: Heroda era um príncipe, o velho que era o manda-chuva, que nem Raposo Tavares. Raposo Tavares era ladrão, o avô, o pai e o filho. Eita! E acabou como juiz federal. Eita! Ainda tem uma rua chamada Rua Raposinho Tavarinho. Raposo Tavares não tinha nada que fazer, ia matar padre, para tomar os tesouros do padre. Olha, estuda história, menino. Raposo Tavares não tem nada para fazer, vou pegar as índias e matar católico. E ele era católico. Olha, filho de rapaz. Preste atenção. Herode Tripa. Existiram 3 Herodes oficial. Primeiro Herode, o Herode o velho, o ladrão velho. Depois o Herode filho, ladrão filho. E o Herode neto, ladrão neto. Tudo era pesado, ele cortava 2 olhados. O Herode era do centrão. Tinha hora que ele era de Israel, tinha hora que ele era de Roma, tinha hora que ele era de Israel, tinha hora que ele era de Roma, tinha hora que ele era de Israel. Vigi! Você pensa que isso começou agora, Você pensa que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Herodes era um filho da puta.
e o filho dele também, meu irmão. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Herodes era um filho da... E o filho dele também, meu irmão. Então Herodes o velho dominava tudo há muito tempo. Depois o Herodes o velho ficou morto e chegou o Herodes filho. O Herodes filho viu Jesus como rival. Mandou matar 2.000 crianças. E Deus deixou matar. Deus podia ter matado Herodes antes de Herodes tentar matar as crianças. Mas é uma lei. É a lei do principado. Veja aí em nosso canal a lei do principado. Gente, você vai mudar a forma de ver as coisas no mundo. Isso abrange religião, abrange política, abrange tudo. É um principado. Filho de Belial, exato. Aí o Herodes filho, ele olhou e disse: Jesus Cristo é príncipe, né? Então eu vou dar uma facada nele. Eita! A história se repete. Vou matar os filhos. Vou matar. Ele nasceu quando? E Cristo foi visitado por 3 príncipes também. São os 3 reis magos. O que é mago? Magos são homens superdotados, príncipes. Você acha que o mago é o quê? Um leso, um idiota que não tem o que fazer? Olha! Cristo foi visitado pelos 3 príncipes, que pediram carta a Herodes para visitar Jesus, para Herodes não dizer: você está invadindo o nosso espaço aéreo, né? Aí alertou Herodes: quem é esse Jesus? Aí Herodes, que tem sempre um babão, né? Herodezinho, lindo, maravilhoso. Cala a boca, babão safado. Diga logo quem é Jesus. Jesus é o cumprimento da profecia judaica que fala que iria vir um príncipe libertar o seu povo. Está escrito aqui no livro de Isaías e Jeremias. E ele vai nascer aonde? Ele vai nascer aonde? Segundo as profecias bíblicas. Olha, o Herodes Tripa sabe de tudo, meu irmão. Queria controlar a internet. E aí? Esse Jesus, ele vai nascer aonde? Eles eram astrólogos e alquimistas. Abraão também era. Olha! Daniel também era astrônomo. Onde é que vai nascer esse Jesus? Eu sou Herodes Tripa. Vai! Segundo as profecias, Herodes Tripa, maravilhoso. Tá bom, rapaz, deixa de babar, que todo babão tem que levar no focinho, né? Tá bom, rapaz, que toda babada é esta, meu irmão? Diga onde é que Jesus Cristo vai nascer, diga agora! Segundo as profeciazinhas, meu Herodes Tripa, Jesus Cristo vai nascer numa cidade chamada Belém, que é a cidade de Davi, o rei. É questão de principado. O anjo lá de Belém, ele exige que Jesus Cristo nasce lá, porque é a cidade do rei Davi. David. O rei David é inglês. Olha, esse cara sabe falar inglês mesmo, ó. E aí, Herodes... quer dizer que esse tal de Jesus vai nascer em Belém? Sim, segundo as profecias, aparecerá o sinal, o asteroide do Messias. Ele é um príncipe que já vai nascer rei. Então ele vai querer o trono da minha família, o trono que eu tanto lutei, tive que comprar tantos votos para ter. Eu vou lascar esse Jesus. Preparem um exército! Preparem um exército! E o babão: preparem o exércitozinho. Nosso amado Tripa vai mandar... que nós vamos fazer? Matem todas as crianças em Belém. Matem todas as crianças de 2 anos para baixo. Matem todos, arranquem da mãe. Enfim, a espada. Esses caras é o amor, filho da... Esses caras é o amor, velho. Enfim, o amor, é o amor que Herodes Tripa tinha pelo povo e o trono também. Ele amava o seu povo e não queria perder o trono, nem que todo mundo se lascasse por amor. É o amor que Herodes Tripa tinha pelo tronozinho de Jerusalém. Ele queria dominar para sempre e não sair do poder. Esse Herodes Tripa era o verdadeiro amor. Enfim, a espada e matem essas crianças de 2 anos para baixo. Matem todas.
sou o amor, filho de Balial. Olha, aí o exército, né? Bora. Rapaz, eu não sei como é que um soldado obedece uma ordem dessa, né? Oxe, era pro cara no meio do caminho fugir e abandonar o exército, mas... aí tava lá as mães. Bilu, 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 teteia, bilu, 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 teteia. Aí a criancinha, olha meus filhos, os soldadozinhos vendo. Ei, balança a bandeira pro soldado. Balança uma merda. Balança. Soldado melancia, velho. Ei, o soldado. É muito soldado, né, mamãe? Mamãe, como é que fala soldado? É soldado. Eles estão descendo, chega meus filhos, olha os soldados, a pata, viva a pata, viva Heroda, olha, eles estão descendo, vem olhar cada cavalhão, o menino, mamãe, ó que é soldado, mamãe, ó, o menino já com 2 anos falando, ó. Eita, que maravilha. Vamos olhar os soldados, bora. Olha, eles estão tirando a espada da bainha. É um bocado de soldado, é quase 1000 soldados. Cada bichão bonito, né? Dá tchau pra ele, meu filho, dá tchau pra ele. Diga assim, viva o amor. É o soldado da pata. Mama pata, a minha mãe. Vai, dá tchau. O soldado... Atenção, soldados, não deixem ninguém escapar. É por amor. Amor ao poder. Tem um príncipe velho querendo nascer aí, querendo dominar todo mundo. Vamos exterminar a possibilidade desse príncipe nascer. Aí viver. A base é 2 anos para baixo. Você olha assim, se a criança tiver 2 anos, pode cortar a cabeça dele. Se a mãe reagir, mata a mãe também. Se o pai reagir, mata o pai. Bora! Ó, mamãe! Diga, meus filhos, toma um peitinho. Agora vai mamar nesse, que já secou esse peito. Agora vai mamar nesse outro. Eu tô com o peito pra cima, outro pra baixo, porque um tá mais cheio de leite do que o outro. Vai mamar aqui nesse peito agora. Não, mamãe, eu quero mamar naquele outro peito. Eu prefiro aquele outro peito. Deixa de discriminação peital. Vai mamar nesse peito agora. Mamãe, os soldados estão se aproximando. Deixa eles. Viva a pata! Os bichinhos, tá defendendo a pata. Aí mama aqui. Corram! Eles estão doidos, estão matando todo mundo, velho. Filho de Satanás. Esses caras são os filhos do demônio. Eita pílula, velho. Eles dão uma de amor, mas eles matam as veinhas, eles prendem as veinhas. Amor uma merda. E outra coisa, matem! Mas, rapaz, que crueldade, gente. Jogava as crianças pra cima e espetava com a lança. Jesus. O amor ao poder, né? O amor ao poder. Corre, mamãe, tá matando todo mundo, mamãe. Meus filhos não. Sai, desgraçada. Quem mandou ter filho? Tome. Gente do céu, e as mães em pânico. Que eu vou dizer uma coisa pra você. O cara diz assim, não, pô, eu vou morrer, vai matar meus filhos, eu vou matar você também. Meu Deus do céu, pegou o povo desprevenido. Olha, Jesus Cristo escapou por causa do sonho. São um bando de juízos do inferno. É exatamente isso. Mamãe, mas olha, eu vou dizer para você, por isso que a Bíblia diz, Ramá chorou. Ramá chora os seus filhos que não mais existem. A mãe, eles matavam mesmo. Jogava a criança para cima e cortava a cabeça. Gente, tanto esse Herodes era um filho do diabo, quanto os soldados eram também. Tudo amaldiçoado. Você acha que esse povo morreu? O povo está tudo aí. Está tudo aí, o DNA deles. Alguns pais reagiram, os cabas treinados, o fuzil. Alguns pais reagiram, meus filhos não. O que essas crianças tinham feito, gente? O demônio sempre é assassino, né? Mao Tse Tung, Mau, 80 milhões. Joseph Stalin. Não, Mau foi 80 milhões, foi. Mao Tse Tung, 10 milhões. Rita, 6 milhões. Eita, tudo no milhões. Olha,
Fizeram isso no ano passado, quando invadiram Israel, exato. A turma está viva. A turma está viva e eles têm uma ira tão grande contra a criança. Eles odeiam criança. Por isso que eles são a favor do abobô. E aí, matem essas crianças, matem! Coronel do diabo, coronel do Satanás, o coronel mandando, bora, matem todos, eu não quero ver ninguém. Herodes, matem todos, defendendo o reininho de Herodes. Aí pronto, mais de 2.000 crianças foram mortas numa noite, numa tarde só. Foi uma cena de terror. O diabo ficava sentado numa pedra rindo, e eles correndo atrás das mães, e as mães, dá vontade de chorar, gente. As mães segurando seus bebês com aqueles paninhos para eles não ter frio, e elas correndo, e os soldados correndo atrás. Gente do céu. Por isso que a Bíblia fala, né? O mundo jaz no maligno. Essa turma diz que é o amor, é o demônio. Herodes dizia, né? Para defender Israel. É a mesma coisa. Eles lascam todo mundo. Ele não quer saber. E aí, não foi Faraó não, foi de Herodes. Sim, a crueldade de Faraó também fez do mesmo jeito. Era 30 crianças por dia jogadas no Nilo, pro jacaré comer. Essa turma, ela é cruel, ela quer saber do poder. Se ela mata sua mãe para ter poder, ele mata. E aí aquelas mães correndo. Quando eu fico imaginando isso, dá vontade de chorar tanto. Que a coisa mais fina que a pessoa tem na vida é filho, né? E aquelas mães correndo, mas ela não conseguia correr tanto. Os soldados alcançavam ela, arrancavam seus filhos dos seus braços, a criança chorando, e eles executavam a criança por amor ao trono de Herodes. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Aqueles soldados voltaram cheios de sangue, não de criminosos, sangue de crianças inocentes. Tá vendo? Aí só que esse Herodes aí, que era Herodes filho, ele foi com medo de bicho. Esse comido de bicho aí era um besouro que existia naquela época. Esse mesmo besouro atacou Tito, o imperador Tito, que conquistou Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Atacou no navio. Quando o imperador Tito chegou em Roma, já estava todo comido. É um besouro que ele é muito espiritual, e dizem até que rezas, ele obedece rezas. É um besouro que ele pica a pessoa e ele despeja 1 milhão de larvas dele dentro da pessoa. E esse 1 milhão de larvas, ela choca no sangue e começa a comer o cara vivo. É um hospedeiro. Esse besouro é parente da cigarra e do escaravelo. Ele vive 30 anos debaixo da terra, e quando sai só para reproduzir. Reproduz, a fêmea procura um hospedeiro, um camelo, procura um bicho, pica. Depois de 1 semana, esse bicho bota larva pelo nariz, pela boca, pelo olho e morre. É um tipo de escaravelo, um tipo de barbeiro. E ele injeta 1 milhão de filhotes dentro da pessoa. Esse bicho que comeu Herodes é o mesmo bicho que comeu Tito. Porque Tito botou a prostituta no templo, transou com a prostituta no templo para desonrar o templo. Diz: quem manda aqui sou eu, se lascou. E aí Herodes foi picado por esse bicho e ele morreu comido de bicho, porque esse bicho, eles têm cuidado de não matar a pessoa enquanto ele não comer todo, porque a pessoa é a comida deles, e se a pessoa morrer vai apodrecer. Então eles deixam vivo até o último respiro, aí sai comendo o resto por dentro, tudo por dentro. É um escaravelo. Esse bicho ainda existe naquelas bandas, só que existe menos, e ele é raro. Ele é um escaravelo mutante. É um escaravelo mutante. Então ele pica como se fosse uma muriçoca. Aí ele joga o esperma dele cheio de larva dentro da pessoa. Olha. Aí o Herodes tripa, morreu. Aí veio o neto, né? Aí o neto continuou o seu domínio. Cristo veio, cresceu,
né, morreu, ressuscitou, foi embora, e o neto teve problema com outro príncipe, que era o príncipe maior, que era César. César era príncipe. Ele podia ser o que for, fazer o que fosse, a prática que, mas é príncipe. Então César chocou com Herodes. Eu não sei qual foi o fim de Herodes, o neto, né? Herodes Antipas. Herodes Antipas, porque só foram 3 Herodes. O tetrarca. E aí, esse último aí, não sei se César mandou matar, porque César era o seguinte: ou você fazia a coisa correta ou morria. Agora, se você fizesse a coisa correta, você tinha tudo de César. Mas se você errasse, ele mandava a turma dele matar você, matar uma pessoa, né? O dominador, e botava outra pessoa no trono. Matava a família toda para ninguém reclamar. Então, gente, está bem explicado? Os príncipes existem. Agora, quando existe um príncipe do bem, por exemplo, um pastor, um padre, um Dalai Lama, aí ele leva o povo para a espiritualidade, ele leva o povo para Deus. Quando existe um príncipe ou princesa do mal, eles levam o povo para o diabo. Entendeu? Aquela mulher dançando com aquela caveira na mão e os caras pendurados nas cruzes de cabeça para baixo, isso é uma coisa surreal. E a turma... Surreal, gente. Isso é surreal. Qualquer cristão não ia querer isso. Cruz de cabeça para baixo. Uma mulher mostrando a bunda, mas toda mulher tem bunda. Para quê? A bunda dela é melhor do que as outras. E uma caveira na mão. E uma música já toda doida. E Jesus de cabeça para baixo. E a turma... É príncipe. Quem manda é príncipe. Aí também vão uma cantora evangélica abençoada. Aí, glória a Deus, leva o povo tudo para Deus, porque ela é uma sacerdotisa. Aí ficam os crentes com pena de pagar R$100, R$80 pelo ingresso da cantora gospel. Aí essa turma aí pagou quanto? Quanto é que foi de verba? Entendeu? É a mesma coisa. Um deputado ganha quanto? Aí se um pastor ganhar igual um deputado, a igreja... meu Deus! Então, assim, cuidado para a gente não fazer como a Etiópia. Mataram os nossos príncipes. Se nós matarmos os nossos príncipes, já era igreja. Mas príncipe erra. Mas tem uns que não erram, não. Tem uns que vivem no erro e dominam. O problema é isso. A Bíblia fala: de ti virá príncipes e sacerdote. Tudo é genético. Isso vem da Gênesis. Você vê mesmo. Tem alguns príncipes, pronto, vamos ver aqui um príncipe que eu gosto muito dele, que ele veste verde. Quem é o príncipe careca que veste verde? Me diga com quem andas e eu direi quem és, né? Mas eu gosto muito dele porque eu acho que ele é um vencedor, mas ele é um príncipe. Quem é o príncipe que é chamado de véi, que é careca e só veste verde? Eu gosto do jeito dele, eu gosto do jeito dele falar, eu gosto do jeito dele andar. Mas por que o senhor gosta? Porque ele é rico? Não, porque eu gosto do jeito dele. Eu nunca tive contato com ele. É o velho da van, né? O velho da van, aquilo ali tem que ser príncipe para montar uma estrutura daquela. E é simpático, é conversador. Aí as pessoas criticam ele porque ele veste verde. Se ele vestisse de vermelho, ninguém criticava. O velho da van, inclusive, se você chamar velho da van, ele não fica com raiva, não. Ele gosta de ser chamado de velho, né? Então, gente, veja esse pessoal como príncipe. Agora tem príncipe do bem e tem príncipe do mal. Você vê quantas pessoas não dependem do velho da van. Ele montou uma fábrica, um negócio lá, uma loja. Quantas pessoas não vivem daquela loja? Entendeu? Quantos? Aí o cara diz: mas o velho da van é muito esperto. Você queria que ele fosse burro, era? Quantas famílias não dependem daquele trabalho? Aí se você atingir o príncipe, atinge tudo. Graças a Deus o Brasil tem príncipe, tem vários. Tem tanto do bem quanto do mal. Mas quem vai vencer essa jogada é príncipe.
plebeu é só para orar e pedir a Jesus Cristo que abençoe os príncipes. Agora eu pergunto para você: você já orou pelo seu pastor? Você já orou pela sua igreja? Você já orou pelo seu padre, pelo seu bispo? Hã? Mas esses príncipes vivem muito bem, pastor. E eles vão viver mal? Ele é príncipe. Ele é um empresário de sucesso. Aqui o Brasil gosta de valorizar fracasso. Fulano é um lascado, coitado, não tem nem o que comer, bitimbo, bitimbo, bitimbo. Vai chamar ele para trabalhar que ele não vai. Eu conheço muita gente que não tem o que comer. Chamei para limpar a igreja, ninguém vai. Vai nada. Pastor, eu não tenho tempo não. Mas o senhor não está desempregado? Mas eu não tenho tempo. Ah, tá certo, valeu. Mas se o senhor tiver uma cesta básica, eu dou a outra, mas não dou a você. Ah, de lascar. Entendeu? Porque não tem tempo. Então, essa questão de principado é muito interessante. Lembre-se, nós temos um príncipe, o Rei Jesus. Se não fosse ele, a gente não... Entendeu? E podemos ter comportamentos nobres e reais. E sempre orar pelos príncipes. Você já orou por aquele político que você gosta? Você já orou? Você já orou por aquele cantor que você gosta? Quando surge um príncipe, ele leva todo mundo para Deus. Vamos citar um caso aqui que eu gosto muito. Quando eu cito o caso é porque eu gosto, tá? É o erguei a mão. Erguei a mão e dá glória a Deus. Erguei a mão e dá glória a Deus. Erguei a mão. Tá um bichão, né? Tá parrudo, meu irmão. Tá parrudão. Tava maguinho, o bichinho tava maguinho. Ai, desnutrido. Aí agora tá forte, né? Eu gosto do erguei a mão. Eu fico assistindo ele, erguei a mão. Eu parei de assistir, assisti a missa dele todo domingo de manhã. Todo domingo de manhã, tá vendo a missa dele ainda, tá? Eu me acordava mais cedo, tomava café assistindo a missa dele. Eu passei uns 3 anos assistindo todo dia de manhã a missa. Era num pátio bem grande, né? Ainda tem a missa dele, tem de manhã? Porque agora as atividades aumentaram muito, muito mesmo. Quando eu acordo, eu já acordo meio leso. Aí tomo café e vem pra cá. Mas antes eu acordava mais cedo. Alcione, acorde, meu bigodinho branco, meu lindo, meu gostoso. Levante. Me acorda direito, mulher. Eita, isso é macho mesmo. Amor, acorde, meu amor. Acorda isso direito, rapaz. Você tá me acordando fazendo susto? Não, meu amor. Você tem que entrar no ar para falar com o povo. Tá bom. O café está pronto, tá? Ela se levanta primeiro e faz o café, ó. Aí eu ia, aí ligava a televisão. Tem ainda o erguei a mão de manhã? Tem? Erguei. Você não lembra do bispo, que eu gosto daquele bispo, que é o senhor que dá a bênção, né? Não me lembro do nome dele, mas do erguei a mão me lembro. Mas por quê? É chamado uma coisa chamada carisma. Carisma. Tem um pastor que eu oro por ele constantemente. Talvez ele nem queira a minha oração, mas eu oro só porque eu acho bonito o papel dele. Ele tem um programa de manhã, tem ou não tem? Ele tem até hoje, né? Pronto, eu passei uns 3 anos escutando todo dia de manhã na TV o erguei a mão. Todo dia eu erguei a mão. Eu ficava numa dúvida danada de assistir o Santo Culto em seu lar ou erguei a mão. Olha, 2 príncipes. É de 6 da manhã, tá muito cedo. Bota pra mais tarde. Olha, é de 6 da manhã, então eu me acordava de 6 da manhã. Vige. Tudo príncipe, é tudo príncipe. Aí tem o Santo Culto no seu lar. E tem o erguer a mão. Eu ficava, erguer a mão ou Santo Culto? Erguer a mão, eu acho que eu vou ficar erguer a mão. Não, eu vou assistir o Santo Culto. Não, eu vou erguer a mão. Ai. Virgem Maria, se de seda, rapaz, deixa de onda. Olha. Aí Alcione, acorde, meu bigodinho branco.
venha tomar café, o café está pronto. Acorda direito, mulher, deixa de onda, acorda direito. Eita, acaba brabo, hein? Virgem Maria. Acorda, meu amor. Meu amor. Meu amor. Que é isso? É um pitbull, é? É um pitbull, tá? Eita! Meu amor, acorda pra tomar café, meu amor. Acorda direito, mulher. Eu tava dormindo, um sono tão gostoso. Eu tava sonhando com a menina lá de Marte. Olha. Olha. Então, que maravilha, né, gente? São tudo príncipe, é tudo príncipe. É o Capitão Caverna se acordando, né? Acorda direito, deixa de quadro. Olha. Então, assim, pronto, tem um pastor que eu oro por ele, embora que eu nunca tive contato nenhum com ele. É de outra linhagem, mas é da nossa linhagem, que é tudo crente, né? É o pastor Silas. Eu peço a Jesus Cristo que ilumine o caminho daquele homem. É um príncipe. Filho de pastor, casada com filha de pastor, pastor a vida toda, um homem digno, né? Mas eu oro por ele, não é porque ele é um homem digno, eu oro por ele porque ele está numa guerra. E ele tem coragem e costas quentes, né? Tem que ter costas quentes para fazer o que ele faz. Tem que falar mesmo, Malafaia. Fala mesmo, cara. E os cabas têm até medo dele. Até agora não prenderam ele, né? Porque ele tem força. Então eu vou criticar Malafaia? Não. Eu vou torcer para ele se dar bem, porque ele é um príncipe. Eu vou na sombra dele, entendeu como é a coisa? Fala mesmo, Malafaia. Bota essa boca aí para falar, velho. Porque ele tem força. Tá entendendo? Ele tem força de falar mesmo, ele diz mesmo. Então, se você gosta de um pastor, de um líder religioso ou político, você ore por ele. Que possa ser que o grupo quântico dele te abençoe depois. Ok? Erguei a mão. Não, agora eu vou assistir. Você é o quê? Não, agora eu vou assistir. Erguei a mão. Não, agora eu vou assistir. Ai, meu pai. Assim, deixa de frescura. Assiste uma coisa ou outra. Eu vou assistir as duas. Vou assistir no celular uma coisa e vou assistir na televisão outra. Eita, se decida, rapaz. Aí, de um lado, erguei a mão, eu erguei a mão assim, eu nunca tinha pensado nisso, que é tão bom erguer a mão, erguei a mão, e do outro lado, eita, oh meu Deus, eu quero ser príncipe. E se eu babar com um príncipe, será que eu conseguiria ser príncipe? Pode ser, né? Pode ser, tudo é possível que crê. Olha, aí eu ficava com o celular, aí vou erguer a mão no celular e botava na outra. Olha. Aí, erguei a mão. Eita, tá botando pra lascar mesmo. Aqui, erguei a mão. E ali? Eita, eu gostei demais. É tudo príncipe. Ai, meu pai, eu quero ser príncipe. Príncipe da onde? Da Baixa da Égua. Está conosco, príncipe da Baixa da Égua. Fica aí em pé. O príncipe chegou, aquele que domina o reinado da Alcione, terras longínquas. A mulher que eu dominar será dominada totalmente. Que eu sou príncipe da Baixa da Égua. Quem manda sou eu, calai-vos e ouvi o que eu vos tenho a dizer. Olha, esse cara é príncipe mesmo, ó. As terras de Alcione, quem domina sou eu, tá? Eita! E o que é isso, hein? Não pode usar arma não, tá? Não pode usar arma não. Os caras lá de Brasília, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver. Olha, o cara lá de Brasília disse que não pode ter arma, tem que apanhar. Não pode dizer isso também, né? Que é pecado.
Essa palavra grega. Aqui, ó, chega aqui, Pra ó. fazer comida. Deixa eu ver, deixa eu ver, Não, deixa eu ver. mas usa também. Tá certo, deixa eu ver pro povo ver. Não. Que você tá andando armada. Não, que aqui tu Alcione tá andando armado. Alcione tá andando armado. 5 colheres de pau. Pra que 5? Só tem uma cabeça. Tô quebrado nem tudo. E esse pau de. Como é o nome esse pau aí? É o pilão, né? É. Mão de pilão, 5 colheres de pau. Eita, a mulher tá toda armada. Não pode, velho. Tu repita o que tu repetiu. Basília não deixa você andar armado, não. Só os ladrão que pode andar armado. Portão de casa, Ah. quem manda sou eu. Então diz aí, que tu repete o que tu disseste. E eu disse o quê? Eu nem me lembro. Não, Tem que voltar o vídeo, tem que voltar a fita. se eu voltar, eu vou quebrar tudo. Mas eu não me lembro, não. Eu disse o quê? O povo fica falando um bocado de coisa aqui, eu fico lendo, eu não me lembro mais, não. Você vai ser homem e vai repetir o que você disse. Eu sou homem, sou? Ah. Aí eu tenho que repetir, é? Mas eu não me lembro. Mas tem que Eu tenho que lembrar. tomar remédio pra memória. Tu me dá remédio pra memória, dá? Tô agora. É. Tem uma cláusula na lei que diz: todas as palavras ditas poderão ser usadas contra ti mesmo. Aí a gente esquece, eu não me lembro de nada mais. Aí É. Depois tu tem Eu não sei nem o que eu tô falando. Aí fica o pessoal, a gente tá contigo, assim, tá vendo? Lazy Mary, a gente tá contigo. A gente tá contigo. Gente, eu tô amada. Mete na cabeça dele, ó, Fernandinha, mete na cabeça dele, ó. Ele tá dizendo que eu tô amada. É sério Não que eu tô pode, amada? os caras de Não Brasília não podem. Os caras de Brasília dizem que não pode andar armado, não. É só ladrão e bandido. Colher de pau aqui. Aqui, Isso ó. aqui não faz mal nenhum. Você não é ladrão, você não é bandido, então você não pode andar armado. Não, mas isso aqui É. não é arma, não. Isso aqui é uma colher de pau, ó, gente. Isso aqui é onde? Uma arma. Não é. Isso é pra mexer comida. Tá, deixa eu ver aqui o Aí tamanho. tem isso aqui que é pra bater, pra fazer o negócio do molho. Ah, do molho, né? Aí tem essas aqui também, ó. Eita, que é colher. Tá, isso aqui é pra mexer comida, gente. Não é pra. Não é arma. Tá certo. Te amo, tá, meu amor? Paz e amor, tá? Vamos fazer um acordo, vamos tirar esses negócios, essas limitações, como é o nome, essas imposições de 50%, e vamos amar, tá? Amá-la. Tá? Amá-la. Rapaz. Eu prometo amá-la. Tá? Rapaz, muito bom. Fique boa, tá? Eu te amo e Jesus também. Amém. É. Fica lá do olho. Como já falando sobre os sonhos, aí o sonhar, né? É um sonho. Ó, aí Luiz Mary, mete mesmo. Olha o tamanho. Olha. Bem, como eu estava falando, sonhar. Sonhar contigo por toda a vida. Sonhar contigo, meu amor. Minha querida, gostou da música? Viver para sempre ao lado teu, viver te amando, meu amor, minha querida. Este é o meu maior desejo, calar tua boca com imenso beijo. Eita, essa música é tão... Essa música é que meu pai cantava, eu não sei cantar essa música não. Essa música é muito antiga. Mas é muito romântica essa música, né? É romântica demais. Ai, ai, só canta quem ama, né? Cantar por seus males espantar. Eita!